A pergunta é, de onde nascem os animes? Fala galera, meu nome é Jeremias, eu tô aqui no canal da Animaqui, esse canal que é de todos nós, para falar de animação. Essa semana eu estava trabalhando no processo de produção de uma adaptação que nós estamos fazendo de um mangá para um anime, e dentro desse processo de roteiro eu estava me questionando, pô, será que a galera sabe ou teve a curiosidade de se perguntar já como é que surgem os animes, né? De onde vem, como é que essas coisas que a gente vê tão maravilhosas, a gente agora é bombardeada, em 2025 muito forte, com no cinema Ataque dos Titãs, tem aí Demon Slayer também, fechando um arco, tem Solo Leveling aí que tá bombando, no final do ano passado a gente teve Dandadan e tantas outras novidades legais. Então, assim, muita coisa bacana. O Japão quer aumentar em 300% a sua produção até o ano 2030. Nossa, que indústria poderosa é essa, né? Mas ela é toda baseada nisso, nos animes. Então, da onde vem os animes? Como surge isso? Será que é por osmose? Então vamos conversar sobre essa curiosidade e apresentar a vocês esse processo para quem ainda não conhece. Primeiramente, galera, eu quero dizer a vocês que anime é uma coisa que no Japão é muito forte a indústria e não é de hoje. A gente fez um documentário, inclusive, onde a gente viu que anime é utilizado no Japão, e entendam que anime no Japão é um termo utilizado para animação, tá? Eles não é algo lá que se divide entre o que nós fazemos aqui no Japão é anime e o que o mundo faz aí fora é animação. Na verdade, anime para o japonês é animação em qualquer parte do mundo. Nós é que fazemos essa diferença aqui, essa descrição, porque vimos, a gente é acostumado, né, com muita coisa que vinha dos Estados Unidos. Quando começa a vir mais forte, no final da década de 90, início dos anos 2000, a coisa do anime pra cá, né, começa a virar um surto, a gente começa a diferenciar, porque ele tem também características diferentes nos olhos e tantos outros aspectos. Mas enfim, o anime, ele no Japão é importantíssimo, ele movimenta a economia japonesa. Eu não estou exagerando com isso. E ele serve como uma coisa que a gente chama de soft power, que é como um país ele entra em outras culturas, em outros países, de uma forma agradável. E ali ele se torna, as pessoas ou daqueles outros países se tornam simpáticos àquela cultura e mais, digamos que ficam mais simpáticos à influência daquele país ali. Então o Japão utiliza isso com muita frequência. Sabe-se que dentro disso, essa indústria não pode parar, né? Não pode parar. Então, o que acontece como é que nasce um anime? O mais incrível que eu posso dizer a vocês é que o anime, ele, no Japão, 99% dos casos, ele não nasce sendo um projeto para anime, do zero para o anime. São raríssimas exceções. Eu posso dizer duas exceções para vocês. Neon Genesis Evangelion e Code Geass, que são dois animes que já nasceram, o projeto dele já foi de ser anime. Então, ele já juntou um comitê de produção e dali, ó, a gente vai fazer um anime. Essas são raras, você vai pesquisar, você vai encontrar muito pouca coisa. Porque, na verdade, o anime, ele nasce de outros interesses, principalmente do mangá. No Japão tem muitas revistas de mangás, mas tem uma que ao longo das décadas ela se tornou muito forte, revelou muitos mangakás de histórias maravilhosas, tá? De tudo que a gente vê aqui, de Dragon Ball, nossa, uma infinidade de animes que a gente tem hoje vieram dos mangás, vieram da Shonen Jump, que é essa revista que ela é incrível, que ela é baratíssima, é super acessível lá, sabe? Até o material dela não é tão bom, porque ela realmente foi feita para ser muito barata, para as pessoas comprarem, lerem as histórias e descartar. É bem interessante isso, é quase que um jornal ela. E também já está disponível hoje, claro, nos nossos tempos, está disponível online. Mas essa revista ela é responsável por revelar grandes fenômenos do mangá. E é dali, principalmente, dessa e de outras revistas, que quando a galera vê o potencial daquele mangá, a galera vai, não, vamos pegar isso e vamos transformar em uma animação, em um anime. E eu já digo a vocês por que isso acontece. Porque, na verdade, o anime em si, ele não é feito para dar lucro. Olha que loucura, mas é verdade. Então, assim,
de onde é que nasce? Quais são os interesses que fazem o anime realmente existir? Acreditem, a indústria de brinquedos, ela influencia no anime. Então já teve brinquedos, já coisas que nasceram para ser brinquedos, e a galera fez o anime deles para vender os brinquedos. Pesquisem um pouco mais sobre Cavaleiros do Zodíaco e vocês vão ver o que eu estou falando. E não é só esse o caso, tem muitos outros casos também, tá? A indústria de brinquedos, de mangás, light novels hoje muito forte, né? E não só dentro do Japão, né? A gente está vendo aí o formato manhwa, o formato que a gente chama de webtoon, ele também está estourando no mundo todo e já tem animes, inclusive séries também, né? Séries, a Netflix tem feito séries de manhwas que tem dado certo e isso tem levado a fazer séries e animes e tudo. Então, vejam vocês que dos mangás, da indústria de brinquedos, hoje também acontece o inverso, um jogo faz sucesso, vai virar anime, light novel, tá? Mas raríssimas são as vezes onde o projeto já nasce para ser anime, e essa curiosidade aí que a gente tem é bacana. Então, isso é o primeiro ponto que eu quero trazer para você. O segundo ponto é quando realmente foi definido que vai fazer esse anime, já se escolheu ali qual anime vai fazer. Bom, para isso tem um comitê, né, de produção que envolve essas empresas que vão bancar a produção do anime, tá? Então, esse comitê, ele é responsável por juntar empresas que têm interesse em ter a fatia desse anime ali. Então, embora o anime em si não seja algo que... a principal função dele não é dar lucro, e já vou explicar a vocês, ele vai gerar licenciamentos, né, para que as outras empresas elas vendam o que vai acontecer dessa história. Então, o anime ele deu muito certo, com certeza os brinquedos dele, o boneco dele vai vender muito. Então você tem uma Bandai que vai lá e ela já entrou colocando alguns milhões para ter o direito exclusivo de trabalhar esses bonecos. E aí ela tem um retorno. Então dentro desse processo tem produtoras, até tem TVs que entram também. E em alguns casos, estúdios entram como parceiros, e sendo donos de parte do que vai ter desse lucro. Na maioria das vezes, os estúdios eles são contratados para fazer a animação. Então, muitas vezes a gente reclama da animação, muitas vezes a gente fala que a animação não está boa e só vai lá nos estúdios, mete o pau nos estúdios. Mas muitas vezes os caras estão trabalhando com um orçamento que já veio desse comitê, que é quem realmente tem a grana, quem realmente tem o dinheiro e que tem o lucro, e muito lucro. Mas muitas vezes não querem, um mangá que você ama, por exemplo, ele vai ser animado, os caras mandam uma grana curta e o estúdio trabalha com um orçamento apertado, trabalha com um prazo apertado e não consegue trazer isso. Até porque a produção do anime ela não é algo rápido e ela é algo bem complexo e a gente está inclusive implantando aqui no processo dessa animação que a gente está fazendo. Então a gente tem a pré-produção, a produção e ainda tem a pós. A pré-produção, a gente está agora bem no comecinho, a gente está trabalhando a adaptação do roteiro. Então a gente tem o mangá que foi escrito, né? Tem ali a história acontecendo, mas quando vai para a animação é necessário que haja uma adaptação. Então a gente está fazendo essa adaptação do roteiro, que essa parte aí os japoneses chamam de tinário, não é cenário, tá? É tinário, que é o roteiro mesmo, onde ele vai começar a escrever, você começa a escrever a história ali. Isso depois que foi definido que esse anime vai acontecer, que já tem grana para isso. Bom, no Japão é assim, aqui a gente faz mais como um piloto para a gente tentar impulsionar a animação brasileira, o anime nacional, a gente tentar fazer ele acontecer de fato. Então essa iniciativa da iniciativa IAB, Animadores Brasil, é uma iniciativa que a gente tem feito junto com a Animaqui para a gente tentar fazer, juntar uma galera boa, e você inclusive pode entrar no link que eu vou deixar na descrição para participar desse processo, tá bom? E esse processo é justamente da gente fazer uma animação com um nível elevadíssimo. Então, depende de uma coletividade, mas a gente está muito empolgado em fazê-lo. Então, vamos lá. Pré-produção. Você vai fazer o roteiro, você vai trabalhar, vai criar tudo o que vai ser colocado na produção.
os personagens, então tem o model sheet. Depois a gente passa de um por um e eu mostro a vocês como é o processo um por um. Mas para agora tem o model sheet, que são os personagens de frente, de lado, de costa, alguma coisa que eles usem a gente também especifica, desde a cor a paleta de cores também vai lá, tudo isso, tá? E aí você tem o prop design, que é onde você tem ali os objetos. Então a gente também pensa em todos os objetos que vão estar no decorrer da cena, no decorrer do corte, no decorrer do anime. A gente vai pegar os objetos, desenhar de frente, de lado, de costa, para cima, para baixo. Vamos trabalhar também o ambiente, então vai se fazer os cenários, se pensar no cenário interno, se pensar no cenário externo, se pensar em todo esse movimento e criar tudo isso, tá? Criar tudo isso. E ainda estamos na pré-produção, que ainda precisa ter o storyboard, que é a visão do diretor. Então quando eu chegar no storyboard, vou mostrar a vocês um pouquinho do que é a visão do diretor. Então, no caso, eu sou o diretor, eu vou trabalhar, escolher ali os ângulos, escolher a movimentação de câmera, a inserção de efeitos. Eu vou escolher tudo isso para contar essa história sobre a minha ótica e vocês vão assistir ela dessa forma. Então, até aqui é a pré-produção. A produção é quando começa a haver a animação. Então, ela começa pelo layout. O layout, hoje, ele é feito diferente do que era feito antes. Antes, o layout era basicamente você desenhar o quadro, tinha um cara só para layoutar, ele desenhava o cenário e o personagem ali, e a partir daquilo ali, os personagens iam para os animadores e o layout ele ia para o fundo, né, o cenário que foi feito no layout, nesse desenho, a galera do background, a galera que faz os cenários, que ia pegar. Então, você fazia uma folha, desenhava ali aquela composição e mandava para a galera da animação e para a galera do cenário. E aí eles pegavam cada um a sua parte, o cenário só ia olhar cenário, a animação ia trabalhar só a animação. Hoje não é mais assim, hoje quando você manda layout, o cara do layout hoje é entendido assim, ele é o cara que tem uma experiência maior, porque ele vai fazer esse quadro, essa composição, que é aquilo que a gente já vai ver na TV, a parte de ângulo, né, de abertura, e aí ele vai pegar, também já vai começar a fazer as animações, já vai comear a fazer os quadros chaves, que os japoneses chamam de quadros principais. Então ele vai começar a fazer isso. Nesse processo é muito extenso, é muito complicado, porque o animador faz a animação, vai para o diretor, aí o que a gente chama de enshutsu, ele vai pegar isso, vai desenhar. Olha, o diretor é o cara que desenha em todo o processo. E ele desenha em cima com uma folha rosa, fazendo as correções ali daquilo de composição que está errado. E ainda vai para um outro cara, depois dele, que é o cara que ele é responsável só pelo modo, pela fidelização do personagem. Então, quando a gente está animando e tal, a gente tende, às vezes, a sair um pouquinho do personagem no traço. É natural isso, tá? Às vezes na proporção, às vezes um detalhe, até numa bochechazinha que você faz um pouco demais. Então tem um cara que ele vai observar só isso e fazer essas correções para você. Depois isso volta para o animador, que ele vai fazer um processo de nigging, que é o que a gente chama aqui de tear-down, que é quando ele vai pegar, vai botar essas correções uma em cima da outra e vai desenhar por cima, agora direitinho em cima das correções. Que pode ser um animador que fez de cara, ou pode ser um outro animador que vai pegar isso dali em diante e fazer. E ainda tem, depois disso, os caras que fazem os intervalos. Então, você tem as poses principais, aí você vai ter depois as poses secundárias, os intervalos, que são essas poses onde você vai fazer esses intervalos ali, que vai dar mais fluidez à animação, tá? Então, o cara que faz o principal, a gente chama Genga, e o cara que faz os intervalos, a gente chama Douga. O intervalo é o processo de Douga. Aí, quando finaliza tudo isso, você tem a limpeza, o polimento ali, que você vai fazer, clean up, e depois você vai para a galera que vai fazer a coloração. Então a galera vai aplicar as cores ali baseado na paleta de cores que já foi definido na pré-produção. E você terminou a produção, você vai para a pós. Aí você vai trabalhar ali com... tem gente que coloca, tem estúdio que coloca a voz nesse momento. E tem estúdio que coloca antes, tá? Aí é uma preferência. Mas aí você coloca as vozes, se não colocou ainda, você vai colocar os efeitos, vai trabalhar célula por célula, é bem interessante esse processo.
depois você vai trabalhar ali a aplicação dos efeitos de som, né, ambiente, e faz o fechamento, pegando tudo o que você fez, cortando o que é desnecessário e faz o fechamento do filme, pronto, tá pronto para lançar ali o episódio. Esse processo é uma agonia, uma loucura, né? Já aconteceu de você ter o anime, o primeiro episódio estreando, normalmente uma série tem 12 episódios de um anime, que vai durar em torno de 3 meses. Então, já aconteceu de você ter o anime lá estreando, a galera assistindo o primeiro episódio, e o estúdio a galera ainda tá ali no episódio 10, ainda tá no episódio 9, sabe? Então, ainda produzindo. É normal que aconteça isso, tá certo? Mas, assim, é um processo complexo, um tanto quanto complexo, que tem que acontecer direitinho para a gente não ver coisas estranhas como de vez em quando acontece. Então, esse segundo passo de produção, ele é fundamental e a gente enxerga ali principalmente o trabalho do estúdio, né? Mas ele vai ser um reflexo também do tempo, tá? E do dinheiro que foi investido ali. Então, cuidado antes de meter o pau nos estúdios, porque às vezes é o comitê que não se interessou tanto pela obra que você gostava. Então vamos lá, a gente chega no terceiro ponto aqui, a terceira etapa desse processo. Você fez o anime, concluiu ele e é hora de lançar. Aqui a gente tem algumas coisas que foram mudando com o tempo, que a gente tem nos nossos dias, nós temos o fenômeno streaming, né? Você tem Netflix, você tem Prime, você tem Crunchyroll, você tem Animaki, a melhor de todas. E aí você tem hoje essas plataformas que também passaram a entender o poder dos animes e começaram a investir. A gente tem uma guerra hoje, uma briga interessante entre Crunchyroll e Netflix, né? Crunchyroll que quer dominar todo o mercado, que é o mercado global de anime, ela quer englobar tudo isso, mas a Netflix que está investindo pesado também e não está ficando para trás. Então tem essa concorrência muito interessante acontecendo hoje. E essa galera está indo lá e está investindo nos estúdios para fazerem seus originais também. Então não é só anime aqui que tem seu original que está fazendo, né? Aí o que a gente tem aqui, galera, é o seguinte, ó. Antes você tinha os animes sendo feitos para serem série de TV e quando faziam sucesso se tornarem filmes. Em algumas raras exceções, né? Como é o caso do Estúdio Ghibli, que também faz série, mas ele faz principalmente filmes para o cinema, né? Então, tem essas variações, mas principalmente série para TV. Eram feitos para fazer série na TV. Tá? É uma coisa interessante, a gente não usa mais no Brasil, né? A gente não trabalha mais com DVD, a gente não enxerga mais onde tem Blu-ray. Mas no mercado japonês eles compram muito Blu-ray, eles compram até DVD ainda dessas séries. Olha que coisa interessante. Isso hoje, né? Vai ser tipo, cara, o Japão tão moderno, tão tecnológico, a galera ainda usa, né? Compra Blu-ray, compra e compra muito. Porque é o seguinte, a mídia anime, ela não é algo palpável, não é algo sólido que você vai pegar, né? Não tem isso. Então essa mídia, ela é algo que a gente só tem contato com ela mesmo se for através de uma capa, né? De uma mídia, né? Então assim, enquanto no Brasil a gente não está dando tanto valor a isso mais, porque já tem aí os streamings, né? Ou os sites e tudo, lá eles querem pegar. Então, o lançamento na TV também, você vê nas prateleiras essas mídias físicas. Porque assim como tem gente que gosta de pegar o seu mangá, né, sentir o cheiro, pegar, colocar na estante, tem lá o consumidor japonês, ele tem o costume de pegar e colocar essas mídias também na prateleira. É uma questão cultural. Não acredito que no Brasil isso dá certo, até porque nem DVD a gente encontra mais. Mas, assim, é interessante observarmos isso. Então, tem esse lançamento aí, tem o lançamento na TV, no cinema e tem também os streaming, né? Então, curiosamente, a gente também percebe que os eventos, fandoms da vida, eles estão pegando muita robustez e sendo cada vez mais importantes para esse mercado e cada vez é mais observado pelas empresas, pelos estúdios, pelas produtoras. E muitas têm levado ali anúncio de produção, anúncio de estreias
guardado para esses eventos, que são muito variados, acontecem em todo o mundo. Percebendo isso, inclusive, já existe uma influência, uma mudança também, uma adaptação, eu diria, dentro da indústria japonesa para atender a esses mercados, para representar esses mercados. Como eu falei para vocês no primeiro vídeo da gente, o Brasil é o terceiro maior consumidor de animes do mundo. Então não é por acaso que tem um anime que tem uma brasileira lá. Não é por acaso agora que temos um mangaka, né, japonês que faz uma história, tem um mangá que se passa numa das favelas do Rio. Tá? Por quê? Porque eles enxergam isso como um produto. Lá desde o começo, tudo é um produto. Então, vamos agradar nosso consumidor. Então, se o Brasil é consumidor, então vamos fazer algumas coisas que representem o Brasil ali, para eles se verem aqui e comprar mais. Essa é a sacada do mercado. Marketing é isso, tá? E a gente precisa também pegar esse volume que a gente tem e fazer as coisas da gente aqui também, se ver representado nas nossas animações. Tá? É bem legal quando eu vi pela primeira vez O Segredo dos Anjos. Esse anime se passa aqui no Recife e é muito legal ver as ruas que a gente anda, essas ruas ali em animação, sabe? A sensação que eu penso, cara, a sensação que os japoneses têm de ver em suas cidades animadas, agora eu tenho também. E eu espero que no Brasil todo a gente consiga ter acontecendo em tudo quanto é cidade, cenas de anime, para que a galera também sinta essa coisa gostosa que é se ver representado ali, tá certo? Então, depois que terminou o anime, tem esse lançamento, e esse lançamento ele vai levar todas essas considerações que eu passei para vocês. Então é isso, galera, em 3 etapas aí, enrolando um pouquinho, eu falei para vocês como um anime ele sai de ser uma ideia e passa a se tornar algo que a gente pode assistir, e até algo físico, quando a gente vê aí a questão das mídias, né, ainda em DVD e Blu-ray. Então, isso é uma história de uma realidade de um país que tomou para si essa indústria como algo muito forte. A gente está vendo isso acontecer no Japão há algumas décadas, e isso tem influenciado também em outros locais. Depois a gente pode fazer um vídeo contando a história da animação na Coreia e como ela se tornou, deixou de ser um país que só copiava, né, e até plagiava as animações japonesas para ser esse potencial que é hoje. Tá? Como a China se interessou, a China ela impedia o público, ela não queria que o público visse e consumisse coisas do Japão, mas ela foi derrotada nesse sentido, então ela começou também a investir para que as histórias, os animes, né, os mangakás e animes de lá da China ganhassem vida, ganhassem importância no mercado. E a gente tem uma batalha aqui no Brasil muito grande, forte, até solitária, porque assim, a gente tem mangakás maravilhosos, tem mangás bacanas. Eu posso citar para vocês algumas plataformas que são muito bacanas, tem histórias muito boas. Dê uma chance para você ver, para você se ver representado também em muitas histórias que acontecem. Algumas acontecem nos locais do Brasil, outras acontecem em mundos, em outros universos, né, que o mangaka escolheu, mas tem muita coisa legal, tá? Então você pode dar uma pesquisada, a gente pode falar sobre elas em outro vídeo também, se você quiser, deixa aí nos comentários. E Animaki, a gente hoje, o material que a gente tem dentro da plataforma é muito o inverso do que é no Japão. No Japão, 99% das coisas saem do mangá para virar anime. Hoje, no Brasil, a gente tem muita iniciativa de animadores independentes que já fazem a história para mangá, para anime, tá? Então, esse é o caso da grande maioria do que a gente tem aqui. O único caso que eu realmente vejo assim, são 2 casos, que foram mangás que se transformaram em animes, que está na plataforma e você pode olhar, é a Lenda do Jack, a série que nós temos. E a gente tem aí o Making também, que está disponível na Flip-Thru, que é uma plataforma nacional de mangás e webtoons, tá? Que você pode olhar lá também, é de graça. E, cara, essas duas, e o que a gente está fazendo agora de original. Eu falo para vocês como um cara que é fundador da Animaki e administra ela,
Eu entendo que a receita para o sucesso do anime nacional é ter muita representatividade do que acontece aqui e também está linkado diretamente com os mangás nacionais. Porque essa receita é uma receita que deu sucesso na Coreia, né? A gente tem aí Solo Leveling, que vem de um mangá, vem do webtoon, sabe? A gente tem no Japão todas essas obras que a gente tem que vêm dos mangás. Então, existe uma ciência aí. Está dando certo em países diferentes, em países até que até bem pouco tempo se odiavam. E por que não daria certo, né, aqui? Se a gente olhar no Ocidente, a gente vê que os gibis, DC e Marvel, eles fizeram muito sucesso depois que transferiram também isso para o cinema, que transferiram isso para os desenhos animados. E então a gente tem hoje uma fonte muito criativa, muito poderosa, e esse potencial agora tem que se transformar em animação. Por que não tem ainda empresas trabalhando isso? Porque nós não mostramos a eles ainda o alcance disso, o valor disso. Então, se você ama anime, você quer se ver representado também nele, dá essa chance para Anima Aqui, mostra para os teus amigos, dá uma olhada, cara. Tem um material com muita qualidade também que a galera tá fazendo, sem grana, fazendo por amor mesmo, mas com uma coisa bacana que tá ficando, sabe? A plataforma cresce, eu estou muito feliz com o canal, a gente está há 3 dias aí com o canal, já temos 14 inscritos, então se você está caindo aqui de paraquedas e gostou da ideia, cara, pô, você não tem que fazer nada, porque lá você assiste de graça na Anima Aqui, tá? Mas se você curtir, se você compartilhar, você vai tornar essa audiência maior e isso vai crescer ainda mais. E dá as dicas pra gente do que é que você acha aqui. Então, desde já, se você gosta do conteúdo que a gente está dando, da proposta aqui, não esquece de curtir, não esquece de se inscrever, é importante pra gente. Comenta aqui embaixo o que é que você quer ver falar mais. Você quer ver os bastidores da animação que nós estamos produzindo? Essa animação, né, que a gente está trazendo desse mangá pra cá, que vai ser a primeira que vai explodir, estourar e vai abrir as portas para um monte de outras histórias e animações. Então, falar com a gente aqui, a gente vai ter muito prazer em colocar para vocês. Hoje é 28 de fevereiro, amanhã nós teremos a estreia do filme, né, do Espaço Imaginário, do Abner, muito bacana, vai ser o primeiro filme que a gente vai ter na Anima Aqui, que ele é um compilado de toda a série, né? São 5 capítulos da minissérie, e ele fez tudo em um filme e tem algumas cenas extras também, muito legal. Então não percam amanhã essa grande estreia, e também dia 8 vai ter a estreia de Wendley BD Heroes, que também já está anunciado na plataforma, uma história aí, uma briga entre anjos, demônios, com a estética de Dragon Ball. Então é uma mistura muito legal, que foi feita pelo Wander, e vocês tenho certeza vão gostar. Se você é animador, tem alguma animação, quer ver aqui na Anima Aqui, lá em cima na aba lançar seu anime, você clica lá, tem o que você precisa fazer, uma inscrição rápida, simples, com o link que já fica tudo lá, a gente dá uma olhada, conversa contigo, manda um e-mail e já bota o anúncio da estreia aqui na Anima Aqui, tá bom? Então é isso, galera, beijos e abraços e até o próximo vídeo.